Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 30. As Ofensas. Baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26, e Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim acontece. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo presente? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, tolo, idiota, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Comentários. Conforme vimos em nosso último encontro, o amado Mestre Jesus estava reunido com seus discípulos e simpatizantes, donde escolhera 12 representantes de sua mensagem, uma representação simbólica da nova Israel que ele estava fundando, semelhante às 12 tribos estabelecidas pelo antigo profeta e legislador Moisés. Havia passado a noite orando e vigiando, preparando-se para uma segunda fase de sua árdua missão. Ao descer, encontra na planície uma multidão vinda de várias regiões, entre curiosos, simpatizantes, fariseus dos mais diferentes interesses, gente simples em busca de consolo, conforto espiritual, esperança, em busca de fortalecer a fé esmagada naqueles difíceis tempos de humilhante ocupação romana, enquanto que outros apenas vieram em busca de vantagens e de milagres que lhes trouxessem dividendos sem compromissos. Jerusalém, como toda Israel, havia há muito tempo se esquecido de Deus, dos ensinamentos dos sábios e das advertências dos profetas. A lei da Torá havia se convertido num enfeite externo, seja em roupas, gestos, símbolos ou palavras. O povo havia aderido à competição pelos melhores postos, posições sociais, prazeres e fuga da dor, enquanto os sacerdotes e funcionários públicos amealhavam tesouros extraviados da população, já espoliada pelo exigente Império Romano. Deus, que outrora tinha sido respeitado e temido, era utilizado agora como um amuleto ou uma divindade pagã, onde sacrifícios de pombos, novilhos e bodes eram oferecidos, ora para aplacar tempos difíceis na agricultura, ora para trazer mais ventura e prosperidade nas finanças de quem podia pagar pelos serviços sacerdotais. O medo era chicote que obrigava pobres, órfãos e viúvas a colaborar com as obras do Templo de Salomão. Todos desconfiavam de todos e ninguém de coração nobre e altruísta era visto como alguém de bom juízo. A língua ferina e maledicente costumeiramente destruía honras e dignidades, mesmo que não fosse verdade. A vingança andava à solta,
especialmente na calada da noite, onde a escassez de luz favorecia o crime. Eram tempos negros e bem difíceis. O povo judeu, ocupado pelos romanos, que se acreditava povo de Deus, escolhido dentre as nações, não entendia por que padecia por tantas tribulações e não gozar de favorecimentos. A crença era que todos sofriam porque esta era a vontade de Deus, e que o sofrimento experimentado era uma punição pela desobediência. Acreditavam que o Senhor dos Exércitos, que havia retirado seu povo escolhido da casa da servidão do Egito e ajudado a derrotar inúmeras cidades cananeias, garantindo-lhes posse da terra prometida, agora voltava as costas para os ingratos, egoístas, narcisistas e pecadores, distribuindo o sofrimento pela região, e os justos pagavam pelos pecadores. Eis que aparece, 1000 anos depois de Moisés, um outro grande profeta que fala e faz diferente dos falsos profetas populares que sobreviviam de fama e adivinhações pagas pelos incautos. Ele também era um curador que nada cobrava por seus feitos, diferente dos caros médicos que cobravam até o último centavo de seus clientes. Era também um consolador, pois suas palavras traziam Deus para perto dos justos, mas, esperançosamente, também para perto dos pecadores. Sua palavra tinha mais do que lógica, tinha poder e autoridade, oportunidade do verdadeiro arrependimento e redenção. Ele que havia dito não ter vindo modificar a lei ou os profetas, e sim dar-lhes cumprimento, passava a transformar em claridade plena o que antes o povo queria entender ser tom de cinza. Começa a falar chamando a atenção dos ouvintes para uma autoanálise sem hipocrisia. Quem é que não sabe dali o que é justo ou injusto? Seria preciso perguntar ao Pai Celeste, Criador dos mundos, o que é o certo e o que é o errado? Se os homens sabem dizer quando vem chuva ou quando vem a seca, quando vem o verão ou quando vem o inverno, não saberiam eles dizer quando uma atitude fere as leis de Deus, explicitadas na lei da Torá, ou quando um gesto ofende o próximo? Então, ele dá um golpe fatal no abominável temperamento humano de competição, de comparação, de vaidade e de inveja, que governam nossos mais íntimos pensamentos e que modelam nossas atitudes e condicionamentos. O doce Rabi passa a explicar que matar vai além de exterminar uma vida fisicamente, seja pela ponta de uma flecha, pelo gume de uma espada, pela ponta de uma pedra ou pelas próprias mãos. A esta morte física, ele agrega uma morte metafísica, quando agredimos de morte nosso próximo através de atos, palavras ou pensamentos, seja através de uma raiva, ofensa, zanga, aborrecimento ou mágoa. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Quem se melindra sem motivos, ou quem alimenta a mágoa sem perdoar a quem tenha lhe ofendido, demonstra não ter discernimento de perceber que o agressor é mentalmente imaturo e incapaz de perceber a harmonia das leis de Deus. Ao magoar-se e não perdoar, quebra a sintonia com Deus, que é amor. Longe de Deus não há vida, só há vazio. Assim, quem não perdoa e se magoa, fica remoendo e sofrendo, tornando-se réu em juízo. E qualquer que disser a seu irmão,
raca, tolo, idiota, será réu do sinédrio. Quando alguém se magoa e não perdoa, torna-se réu em sua mente por afastar-se de Deus. Mas quando não consegue controlar as emoções ou frear a língua e devolve em forma de ofensas, alimentando uma guerra mental e verbal, torna-se prisioneiro das leis de Deus, entre elas a lei do karma. Naqueles tempos, para evitar a violência ou vias de fato, os adversários compareciam a um conselho de anciãos ou de membros do sinédrio para resolver o conflito. Porém, embora este conflito possa estar solucionado no mundo dos homens, no mundo espiritual, esta raiva, rancor ou ódio pode passar como semente de uma vida para outra, alimentando antipatias e animosidades gratuitas, que só serão resolvidas com o verdadeiro perdão. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Qualquer um que espalhar difamações sobre a sanidade mental ou moral de outro comete uma atitude mais grave, pois disparou uma flecha kármica, e esta não pode mais voltar para o arco. O autocontrole e a vivência das leis de Deus estimulam o verdadeiro devoto e estudante da verdade a perceber o perigo e armadilha das ilusões desta mente humana e rapidamente desarmar o arco das ações antes que a flecha da ação seja disparada, porque, se assim o for, é só esperar pelas consequências. Quase sempre, essas consequências são arrependimento, dor e sofrimento desnecessário. O amado Mestre Jesus usa, para comparar com o sofrimento, uma figura de imagem bem conhecida do seu tempo, a geena. A palavra do Evangelho em grego geena, literalmente traduzida do hebraico como Vale do Filho de Inom, era um vale verdejante nos arredores de Jerusalém, que foi, numa época anterior a Jesus, utilizado como altar de sacrifícios humanos ao deus cananeu Moloque, durante o reinado do rei Acás e Manassés. Coube mais tarde ao rei Josias inutilizar o lugar, transformando-o num vale de lixo, ossos, carcaças de animais e cadáveres de malfeitores, constantemente mantidos em fogo aceso, queimados com salitre e enxofre, para impedir proliferação de doenças e pestilências. Os gregos, que chamavam este vale sanitário de Geena, tinham uma imagem mitológica bem diferente para onde iriam sofrer eternamente as almas dos homens maus. Era o Hades. O amado Mestre Jesus não utiliza esta imagem em sua missão, pois ele, conforme afirmava insistentemente, veio para salvar e não para destruir. Confira em Lucas, capítulo 9, versículo 56. A teologia do inferno, usando o Hades grego como inspiração para amedrontar os homens infantis, é bem posterior à pregação dos primeiros cristãos. Até hoje, utilizamos esta figura da geena em nossas conversas quando nos referimos ao sofrimento como um vale de lágrimas. Para não deixar a menor dúvida do que falava, orientou aqueles que tivessem os pensamentos perturbados por mágoas, zangas e ódios, que, ao se lembrar de Deus para adorá-lo, deixassem de lado a hipocrisia e reconsiderassem suas atitudes. Como seria possível dizer que se ama a Deus, a quem não se vê, e ter raiva de um semelhante, a quem se vê? Mais tarde, ele daria o checkmate nessa questão ao afirmar que o primeiro mandamento seria amar a Deus acima de todas as coisas, e que havia um segundo
em igual importância, que seria amar ao próximo como a si mesmo. A verdadeira transformação e libertação do mal passa por compreender que este mundo é transitória escola e que todos os meus irmãos de humanidade, filhos de Deus, são meus mestres na escalada evolutiva. Todos têm o que me ensinar: paciência, mansidão, brandura, justiça, solidariedade, empatia, compaixão, etc. O Cristo Jesus reafirmaria o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, ao dizer que a misericórdia e compaixão são mais importantes que os sacrifícios. Marcos, capítulo 12, versículo 33. E Mateus, capítulo 12, versículo 7. Para fechar com chave de ouro seu ensinamento, lembra novamente das leis de Deus, em especial da lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou simplesmente a lei do karma, segundo a qual a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Devemos nos reconciliar com nossos adversários, grandes ou pequenos, enquanto estamos no plano material, físico, encarnados, a fim de não acumularmos mais tarefas difíceis em nosso rosário de trabalhos hercúleos contra nossa personalidade egocêntrica e narcisista. Do contrário, as leis de Deus, que são advogado, promotor, juiz e carrasco de nossos equívocos, vão encontrar uma forma de nos reconciliar com nossos adversários, contrariando nossos caprichos. Aí, não poderemos reclamar daquele pai, mãe, irmão, irmã, primo ou parente que gratuitamente parece ter algo contra nós. Aproveitemos, enquanto temos tempo e oportunidade, para humildemente reconsiderar nossos passos e refletir em nossas vidas, questionando se, de fato, nós nos entregamos aos ensinamentos do amado Mestre Jesus ou nos entregamos aos ditames de nosso ego e vaidade. Se assim o for, estaremos optando por entrar numa tenebrosa prisão, um vale de lágrimas, do qual só sairemos quando pagarmos o último centavo. Se você gostou deste episódio, ajude a divulgar o Evangelho comentado de Jesus com seus amigos nas redes sociais. Nosso endereço é http://terraespiritual.com.br. Ajude a espalhar a luz do Cristo entre os homens.